E aí, meus filhos, vocês estão bonzinhos? Estamos aqui nessa manhã de terça-feira, 21 de março de 2023. Aqui que eu vos falo é Madison. Vamos falar um pouquinho de Flamengo. Vamos voltar um pouquinho na época do Abel Braga. O Abel Braga dizia que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não podiam jogar juntos, né? Depois veio o Jorge Jesus, colocou os dois para jogarem juntos, junto com, inclusive, o Bruno Henrique e o Gabigol, e deu no que deu, né? Então, depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, bem, passaram vários técnicos, o nosso time continuou sendo um time de jogadores muito bons, inclusive o elenco foi se fortalecendo, porque na época de 2019 a gente não tinha assim tantos bons reservas, né? A gente tinha um bom time titular, mas a gente não tinha reserva. Hoje em dia a gente já tem muito mais jogadores. E assim, alguns técnicos resolveram mudar a forma do Flamengo jogar e não deu certo, né? Jogar com 3 zagueiros não deu certo. Vamos falar da situação atual. Nós temos aí agora o Vitor Pereira, né? Ele está tentando colocar o time para jogar da forma dele. Ele quer jogadores que se adaptam a ele. A gente sabe que quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, ele viu a característica dos jogadores e aí ele adaptou os jogadores a um novo sistema. Inclusive, uma vez ele já falou que jogar com 3 zagueiros requer muito tempo. E aí a gente se pergunta, né? Porque nós saímos fora do Mundial, perdemos aí, na verdade deixamos de ganhar uns 3 ou 4 títulos aí nesse comecinho de ano. Por conta de quê? De estar um técnico novo que está fazendo experimentos. Bem, lá em dezembro foi erro da diretoria. O Dorival Júnior, por mérito dele, sim, ele teria a condição de disputar o Mundial, disputar esses primeiros títulos que a gente tem aqui no começo do ano. Só que assim, os dirigentes apostaram num novo treinador, que foi assim, que na visão deles, eles imaginavam que o Dorival Júnior não iria dar conta, mas, igual eu tô falando, por mérito do Dorival, ele merecia sim disputar esses primeiros títulos, só que teria que renovar com o Dorival, né, por um ano, por exemplo, pelo menos um ano. O Dorival não iria aceitar renovar por 3, 4 meses. Mas um dos erros maiores da diretoria não é nem a questão assim da troca de técnico, porque o contrato do Dorival estava se encerrando. Ele não foi demitido, mas estava se encerrando, né? Ele viu que ia acabar o ciclo e pronto, largou o Flamengo. Mas o pior foi que os dirigentes do Flamengo resolveram dar ali mais de 50 dias de folga. Os jogadores vieram voltar só em janeiro. Mas também não tem essa desculpa, porque quando foi jogar com o Del Valle, né, o Del Valle tinha menos tempo do que o Flamengo de treino. O Flamengo começou no início de janeiro, o Del Valle começou depois. Então não tem essa questão de ter essa desculpa, porque começou depois. Não tem essa desculpa. E assim, a gente não pode também dizer que os jogadores estão com o preparo físico abaixo. Não, os jogadores estão preparados sim fisicamente. Mas por que eles morrem aí no segundo tempo? Por que o Flamengo cai de rendimento? Por 2 motivos. O primeiro motivo é a péssima substituição que o técnico está fazendo. Desde lá do Mundial até agora, a gente até vai relevando. Bom, ele está fazendo isso por causa disso, daquilo. Não, todo jogo está substituindo mal. E o Flamengo não vem jogando à altura do Flamengo. Nós sabemos muito bem que esse time do Flamengo, esses jogadores que a gente tem, dava para estar jogando muito, mas muito melhor. Jogar com 3 zagueiros, jogar espaçado, substituição errada, e os jogadores estão morrendo, não é só também por causa da má substituição, não, da péssima substituição dele, mas sim porque os jogadores estão correndo errado no campo, estão correndo errado. Olha só, na época de 2019, o Flamengo, que tinha jogadores titulares, não tinha bons reservas, mas tinha um time titular, bom, e por que não se machucava muito, com muita frequência? Por que o time não se cansava? Porque o time em 2019 jogava assim, eles jogavam juntos, e aqui todo mundo junto, zagueiro, meio de campo, atacante, todo mundo junto, corria assim, Os jogadores do Flamengo ficavam sempre com a bola no pé, descansava com a bola no pé. Agora vamos atacar. E atacar, pronto. Quando perdia a bola no ataque, já estava todo mundo ali em cima para retomar a bola. E quando retomava a bola, voltava a bola. Ia lá na zaga, voltava no meio de campo, ia no ataque. Se não fosse para criar uma chance de gol, voltava a bola, descansava com a bola no pé. E era agressivo. Vocês podiam ver que nessa época o Flamengo a todo momento criava uma chance de gol. Nos últimos anos agora, raramente você vê uma chance de gol do Flamengo. Mas nós ganhamos muitos jogos aí
por conta da qualidade dos jogadores que a gente tem. E aí agora, o Vitor Pereira, ele pode melhorar, ele pode colocar o seu sistema de jogo no Flamengo, trazendo alguns jogadores? Pode, mas vamos refletir um pouquinho. Lá no Fenerbahçe, quando o Vitor Pereira estava lá, os torcedores do Fenerbahçe não estavam nada contentes com a forma que o Fenerbahçe estava jogando. Estava jogando muito ruim. Vitor Pereira saiu do Fenerbahçe, quem entrou lá? Jorge Jesus. Jorge Jesus, assim que começou a treinar o time começou a jogar muito bem. Jogando tão bem que às vezes quando empatava o jogo ou quando perdia, a torcida não reclamava do Jorge Jesus. Inclusive o Jorge Jesus está lá perdendo alguns jogos, né? Não foi desclassificado de algumas competições lá, porém a torcida não é contra ele lá não, porque o time vem jogando bem. Inclusive o Jorge Jesus está muito mal falado lá, porque ele denunciou que o campeonato turco é um campeonato que não é decidido dentro do campo, é decidido fora do campo lá, algumas coisas que acontecem, que a gente vê essas questões de apostas, que já chegou aqui no Brasil também, né? Então, 5 jogos dele lá, foram 5 jogadores expulsos, e toda vez ele levou gol depois que um foi expulso. Bom, então vamos lá. Então, o Vitor Pereira, qual é a diferença do Jorge Jesus para o Vitor Pereira e para alguns outros treinadores? Porque o Vitor Pereira, para implantar o sistema dele, ele precisa de certos jogadores para ele colocar ali os 3 zagueiros, que na minha opinião o Flamengo não é time para jogar com 3 zagueiros. Pode ganhar alguns jogos, pode dar certo, pode, nós temos jogadores de qualidade, mas o Flamengo não é um time assim para ficar jogando ali de 3 zagueiros. Vocês viram no último jogo aí contra o Vasco, continuou deixando os 3 zagueiros, o Davi Luiz com cartão amarelo, e ele não foi ousado de tirar o Davi Luiz, deixar só 2 zagueiros e colocar um lá na frente, tira o Gabigol. O que ele deveria ter feito? Na minha opinião, colocado o Gabigol lá perto do Pedro, lá para jogarem juntos. O Gabigol atrás um pouco tá errando muito. O Cebolinha, ele não consegue passar por jogador. Percebam, quando o Cebolinha pega a bola, ele tenta passar por algum jogador, dificilmente ele consegue. E aí, o Davi Luiz errando como tá errando, tá lento demais. Esse sistema de jogo não agrada muito. E ainda mais 3 zagueiros, ainda botou 2 volantes na frente dos 3 zagueiros. A gente teve sorte porque o Matheus França fez aquela arrancada, o menino é novo, entrou ali, mas o Vitor Pereira deu sorte dele ter feito esse gol, né? Então, nós temos que melhorar bastante. Acho que o sistema de jogo tem que ser mudado. Será que o Vitor Pereira vai conseguir colocar com que esses 3 zagueiros do Flamengo, mais 2 volantes, se dê bem com certos tipos de jogo? Contra o Fluminense agora, se ele for querer, o Flamengo não é time para ficar jogando em retranca. Na verdade, nem sempre jogar com 3 zagueiros quer dizer que o time está jogando retrancado. Mas esse sistema de jogo com 3 zagueiros não está favorecendo aos jogadores. Um jogador que poderia estar jogando bem não consegue jogar bem. Aí você diz assim, mas também, na época do Jorge Jesus lá, 2019, o Bruno Henrique voltava para recompor. Realmente. Porém, mesmo assim, em alguns jogos a gente ficava sem Bruno Henrique e o time jogava da mesma forma. A gente tinha um Rafinha da vida, que apesar da idade, entrou dentro do sistema, né? Tinha um zagueiraço, Pablo Mari, mas a gente não tinha tantas reservas assim, que a gente tem hoje. Hoje era para o time estar jogando muito melhor. E estão querendo dizer que o Sampaoli pode vir para o Flamengo. O Sampaoli é aquele cara que é aguerrido e tal, bota o time para frente e tudo mais, mas também, na minha visão, não dá certo no Flamengo, porque ele faz, às vezes, umas loucuras que o torcedor também não entende. No Atlético Mineiro, ele fazia algumas coisas que os torcedores lá ficavam loucos. Então, eu acho que se o Vitor Pereira não der certo no Flamengo, eu acho que não é uma boa ideia trazer o Jorge Sampaoli, se bem que os dirigentes são amigos assim do Jorge Sampaoli, eles estão com a ideia de trazer. Eles não gostariam de trazer. Se o Jorge Jesus sair de lá, for desempregado lá, eles não querem, porque não querem trazer o Jorge Jesus. Porque quem trouxe o Jorge Jesus foi o Pelaipe. E aí, como o Pelaipe foi demitido, Jorge Jesus renovou o contrato. O Flamengo ainda ganhou uma graninha com o Jorge Jesus. Renovou o contrato. Bem na época, assim, da pandemia, que estava forte, que a gente não sabia o que ia acontecer com essa pandemia. E ele recebeu a proposta lá de Portugal, já com 15 dias depois de renovado, e com um mês depois ele saiu. E
pensou bastante na família, teve alguns problemas aqui. O Pelaipe foi demitido, que era amigo do Jorge Jesus, e os dirigentes fizeram o que depois disso? Fizeram assim: ah, nós vamos encontrar um outro técnico, porque esse mérito do Pelaipe aí não vai ficar com ele, não. Vocês vão ver como nós vamos encontrar um outro técnico que vai dar certo. Veio o Domenech, pegaram o Paulo Souza, fizeram várias coisas para poder dizer assim: esse técnico aqui dá certo, e nós vamos bancar ele. Bancaram o Paulo Souza até não querer mais, né? Até que viu mesmo que não tinha mais jeito. E a torcida muito antes pedia a saída de Paulo Souza. Então os dirigentes, eles são muito orgulhosos. E se por acaso o Jorge Jesus estiver livre, eles não vão querer trazer. E resta a gente torcer para o Flamengo ser campeão, independente de tudo. Eu não quero que o Flamengo não seja campeão, porque eu não quero o Vitor Pereira, porque tomara que o Flamengo perca esse campeonato. Não, o Campeonato Carioca não. Porque, inclusive, a torcida foi certinha. O Flamengo, ele ganhou do Vasco, né, ali de 3-1, mas não jogou como deveria. E a torcida xingou ele, a torcida gritou Flamengo, a torcida apoiou o time, mas também viu que o time não está jogando como deveria. Não é? O Flamengo precisa, os jogadores que o Flamengo tem, dá para jogar muito melhor. O Flamengo está correndo errado no campo, se cansa no segundo tempo por causa disso. Então o sistema de jogo do Flamengo atual não está favorecendo. E é isso aí. Qual é a sua opinião aí? Deixa sua opinião sobre o que você faria. Deixa mesmo o Vitor Pereira aí, ou você acha que tem que cortar logo e trazer um outro técnico? Qual técnico você acha que deveria estar no Flamengo agora? Vem mesmo o Sampaoli? Dorival, você sabe que é muito difícil ele aceitar uma volta para o Flamengo, né? Um de vocês aí, se o Jorge Jesus ficar livre lá, vocês trariam o Jorge Jesus? O que vocês fariam agora? Comenta aí, galera. Tô voltando aqui agora com alguns vídeos, agora vamos continuar agora, porque não tem como eu ficar, comentando nos 4 grupos do Flabalsas. Inclusive, aos poucos a gente vai deixar aí somente o Flabalsas 1 e o Flabalsas 2. Por enquanto eu tô deixando o Flabalsas 1, 2, 3 e 4. Mas aos poucos, quem tiver no 4, quem tiver no 3, a gente já pode ir migrando pro 2 e pro 1. Beleza? Saudações rubro-negros. Os próximos vídeos vão ser menores, tá? Esse aqui é porque eu tô voltando, é o primeiro. Então, mas os próximos vão ser mais curtinhos, beleza? Saudações rubro-negras. Valeu, galera. É isso aí.